Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as tardes aqui pela TV Horizonte. O senhor aí também, muito obrigado. Estamos aqui junto com a Sueli Ogando. Sueli, boa tarde. Boa tarde, assim, boa tarde você que está aí nos assistindo nessa tarde. Vale lembrar que queremos ter a sua participação. Mande um e-mail também para o nosso contato, que nós vamos mandar também. Vão inserir e-mail também, né? É isso assim, aí. Para a gente também receber aí. É QR Code, câmera, tudo, gente. Nós queremos que você mande. Se você já sabe, você coloca o seu vídeo, né, sua câmera de celular, na horizontal, tipo assim, tá, gente? Ou acesse agora o QR Code, olha, tá aí na sua tela. Mande pra gente sua denúncia, seu abraço. Lembrando também que estamos na TV Horizonte 30.1 HDTV digital e você pode nos assistir com transmissão ao vivo agora no YouTube TV Horizonte Oficial. Olha, dois momentos em Brasília. O presidente Lula e o governo de uma maneira geral e também o Supremo Tribunal Federal estão preocupados com a eleição do próximo ano para o Senado. Porque o ex-presidente Bolsonaro, o PL e mais alguns partidos que militam em torno do ex-presidente Bolsonaro querem fazer uma campanha muito forte para eleger o maior número de senadores na eleição do ano que vem. A eleição do ano que vem, nós teremos, cada estado vai eleger 2 senadores. Minas Gerais vai eleger 2 senadores, que seria o lugar do Carlos Viana e do Rodrigo Pacheco, né? Me parece que o Carlos Viana vai ser candidato à reeleição, mas o Rodrigo Pacheco, a gente não sabe até agora, é uma incógnita. O presidente Lula quer que ele seja candidato a governador de Minas, mas ele não se entusiasma muito em ser candidato ao governo de Minas Gerais. Interessante. Ele deseja ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu não sei se ele já negociou com o presidente Lula se ele vai ser um próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, né, ser indicado pelo presidente Lula. Mas há uma preocupação muito grande, não só do governo, como também do próprio Supremo Tribunal, para que a oposição não faça a maioria dos senadores que vão ser eleitos no próximo ano. Por quê? Porque é no Senado, com maioria do Senado, eles podem, inclusive, tirar ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse é um desejo das oposições hoje, naturalmente espelhada naquilo que pensa o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mais interessante, falando em Minas Gerais, eu falei aqui que o sonho do presidente Lula era ver o Rodrigo Pacheco sendo candidato ao governo de Minas, mas um outro nome aparece agora para o governo de Minas. É o Jarbas Soares, que foi procurador-geral da Justiça durante vários mandatos, né? Parece que foi 3 vezes procurador-geral de Justiça em Minas Gerais. E vai se aposentar agora, né? Então, ele pode ser o nome do PSD, né? É o sonho de consumo de quem? Do Gilberto Kassab, que é presidente nacional do PSD e que quer ver também o Jarbas Soares como candidato do PSD ao governo de Minas, com apoio não só do Alexandre Silveira, que é ministro das Minas e Energia, como também do nosso querido Rodrigo Pacheco. Portanto, é a política, né? Cada dia tem alguma notícia e as articulações vão continuando. Agora, vamos voltar à nossa redação com o nosso André Santos. André, boa tarde, André. Olá, tudo bem, André? Boa tarde, assim, boa tarde, Suelen, boa tarde a quem está conosco no E-Gente pela tela da TV Horizonte, 5 horas e 10 minutos. Uma preocupação também em Brasília, a Ciri Suelen, você que nos assiste, é em relação aos casos de gripe aviária. O Ministério da Agricultura, neste momento, ele investiga possíveis casos de gripe aviária em Mato Grosso e outros 5 estados. Já tem uma investigação de um possível caso de gripe aviária em uma propriedade rural da cidade de Nova Brasilândia, que fica a 223 quilômetros de Cuiabá, em Mato Grosso. A suspeita, segundo o governo, envolve uma criação de aves em uma propriedade destinada à produção familiar. Além disso, já tem 2 casos confirmados, ambos no Rio Grande do Sul, uma granja comercial na cidade de Montenegro e também no zoológico de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, onde cisnes morreram. Só que eu falei que além de Mato Grosso, outros estados estão com investigação. São esses os casos
Ipumirim, em Santa Catarina, um caso investigado em uma granja comercial. Aguiarnópolis, em Tocantins, uma granja comercial. Outro caso no Rio Grande do Sul, na cidade de Triunfo, que seria um caso de uma granja voltada à produção familiar para subsistência. Também em Graxo Cardoso, em Sergipe, mesma situação, uma granja de produção familiar para subsistência. Em Salitre, no Ceará, mesma situação de investigação de um caso suspeito numa granja familiar. E em Nova Brasilândia, como eu disse, no Mato Grosso, a produção familiar para subsistência. Então, olha só, a gente tem casos suspeitos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, ou seja, no sul do país, no Centro-Oeste, em Tocantins e no Mato Grosso, e também no Nordeste do país, o que causa muita, mas muita preocupação em todas as autoridades sanitárias. O fato é que enquanto o Brasil não apresentar um novo caso confirmado, se o Brasil ficar numa quarentena aí de 28 dias, num espaço de 28 dias, sem apresentar um novo caso, o Brasil se mostraria como um lugar livre de gripe aviária. E aí poderia novamente vender as carnes e os ovos a países que suspenderam as compras, como a China, por exemplo. Então, as exportações voltariam a acontecer. Mas o fato é que as suspeitas estão aumentando, as investigações também, e com isso o sinal está mais do que vermelho aceso pelas autoridades sanitárias do Brasil. Para você ter noção, Minas Gerais já tinha feito isso na semana passada, descartado ovos, não ovos que são vendidos para a população, para alimentação, mas ovos utilizados para fertilização e também para procriação de animais, ovos esses que vieram provenientes do Rio Grande do Sul. E agora Santa Catarina também adotou a mesma medida, esses ovos que são usados para as granjas, para poder fazer a procriação mais rápido e que vinham provenientes do Rio Grande do Sul, que é o primeiro estado em produção de aves, de carne de aves e também de ovos de todo o Brasil. Está suspenso também em Santa Catarina o uso desses ovos, viu, Assir e Sueli? E o mais grave é a gente saber se o Ministério da Agricultura, juntamente com as secretarias estaduais de agricultura, estão preparados para combater tudo isso, né, irmão? Porque é um negócio sério, né? Exatamente. E o risco de contaminação também para os humanos. É bom a gente lembrar que essa contaminação não se dá por se alimentar de carnes, de frango e de ovos. É bom a gente deixar isso claro. A contaminação ela só se dá num contato direto entre o ser humano e a ave que está doente, ou seja, quem trabalha nessas granjas. Mas aí todo cuidado é pouco e a gente sabe que a doença é letal, né? É verdade. Obrigada, viu, André? Daqui a pouco nós voltamos com mais notícias aqui. Vamos fazer então intervalo, daqui a pouco a gente volta. Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado, somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos. Pois é, e você pode fazer o seu implante na Oral Sim dormindo, sabia? Eles têm lá anestesistas, tem médico para te dar uma assistência, né? É fantástico, né? Você pode fazer o seu implante dentário e, olha, pagar em 18 vezes, E se você não tiver que fazer enxerto ósseo, melhor ainda, porque aí fica muito mais barato também, tá legal? E outra coisa, se você é advogado, não só você, mas todos os seus parentes, os seus dependentes, têm direito a um desconto na Oral Sim. E você pode ligar agora para a Oral Sim, 21 17 3300, 21 17 3300 e faça
um pedido de uma consulta. A consulta é totalmente gratuita. Tem duas clínicas da Oral Sim à sua disposição. Avenida Pedro II, esquina com Ervalha, ali do lado da Cantina Minas Goiás. Também lá na Contorno, em frente ao Hospital Felício Roxo, do lado da Araújo, tá? Oral Sim, 2117-3300, ligue para lá. Pode ligar agora e marque a sua consulta totalmente gratuita para ver as condições da sua boca e qual o serviço que vai ser feito. Você pode começar a fazer um pequeno serviço e chegar ao implante dentário. Tá legal? Oral Sim. Pois é, nós estamos recebendo aqui hoje a nossa querida Carminha Guerra. Carminha Guerra, ela é uma grande incentivadora da cultura mineira, né? É uma das grandes incentivadoras da cultura mineira e está trabalhando com isso, com esse incentivo da cultura mineira há muitos anos, lançando artistas, fazendo espetáculos maravilhosos como esse aí, A Arte da Palavra, que já é o segundo ou terceiro? Terceira edição. Terceira edição, né, Carminha? Boa tarde, prazer em recebê-lo aqui. Eu e a Suelen estamos aqui recebendo você com muita alegria. Boa tarde, Assir. Boa tarde, Suelen. Boa tarde a todo esse público maravilhoso que você tem. Estou muito feliz de estar aqui, mas se você me permitir, antes de falar do nosso projeto, A Arte da Palavra, eu não posso deixar de aproveitar essa oportunidade de fazer uma homenagem à nossa querida cantora Maria Lúcia Godoy, que se foi aos 100 anos de idade. É verdade. 100 anos de vida, 100 anos de beleza. Maria Lúcia Godoy foi a embaixatriz do nosso país. É verdade. Ela levou o país, levou Minas Gerais para o mundo. Levou pura beleza, aquela voz encantadora. Voz de passarinho. Além disso, ela tinha um carisma. Além da beleza física, tinha aquela beleza pessoal que ela encantava. Além de cantar, ela encantava o público. Você acredita, Assir, que a gente levou a Maria Lúcia Godoy em Bagdá? E apesar daquele mundo árabe completamente diferente, ela fez um sucesso maravilhoso. Por quê? Porque a música tem poder. É verdade. Maria Lúcia tem poder. E você foi produtora de Maria Lúcia em alguns LPs? Alguns LPs, olha aqui que beleza que a gente produziu. Esse LP foi produzido pelo Estado de Minas, aniversário do Estado de Minas. Sei. Foi um brinde especial. E esse aqui, imagina bem, foi um sonho da Maria Lúcia que a gente felizmente conseguiu realizar. É a Floresta do Amazonas, a última obra que Villa-Lobos escreveu e que tem canções maravilhosas que a Maria Lúcia Godoy faz. É uma obra para orquestra, coro masculino e solo da cantora, que no caso foi a Maria Lúcia Godoy. A gente gravou no Rio, na Sala Cecília Meirelles. Esse LP foi um brinde especial do Banco do Brasil. Maria Lúcia foi para o Japão por causa desse trabalho. Foi a coisa mais linda. Então, a gente agradece. Nosso dever, o Assir, eu considero o dever de cultuar os nossos mestres. É verdade. Porque tudo passa. Se a gente não tem o cuidado de homenagear, as novas gerações não sabem quem é quem. Se perde, né? Se perde, Concordo. né, Suelen? Verdade. E o nosso trabalho é por aí. Esse ano nós estamos homenageando no projeto A Arte da Palavra. Que inclusive acontece dia 28 a 31 de maio no Centro Cultural Unimed BH, né, gente? Isso. Nós estamos homenageando Ernesto Nazaré pelos 90 anos de morte. Que E foi não é a primeira vez que você faz alguma coisa com o Ernesto Nazaré. Com a Tânia Mara Lopes Cansado, você patrocinou um CD dela, né? Um CD que ganhou maravilhoso. ganhou prêmio né? Sharp na ocasião, e foi uma maravilha. E nesse momento a gente está trazendo a Maria Tereza Madeira, que é uma especialista em Ernesto Nazaré. Ela gravou a obra inteira de Nazaré, são 216 músicas. Uau. Além de gravar,
Ela foi atrás, ela soube de histórias, ela descobriu detalhes e isso ela vai contar ao vivo. Que beleza. No dia 28, que ela é muito presente, ela é muito carismática, muito encantadora. Mas o Festival Arte da Palavra tem também Fernando Pessoa, que é o grande poeta português, Dorival Caymmi e Tom Jobim. Imagina, Fernando Pessoa está fazendo também 90 anos de morte. Eu falo que é o Pai Nosso dos poetas. É verdade. O Assis, você já percebeu como que a gente está precisando de poesia? É verdade. Poesia lava a alma, poesia muda o ser, poesia engrandece o ser humano, poesia é fundamental para o dia a dia. A gente precisa de mostrar para os nossos jovens o valor da poesia, porque ele muda algo interno, ele muda o ser, ele engrandece o ser humano, a poesia. E nós estamos trazendo o ator Luciano Lupi e a violoncelista Bruna Guimarães para fazer cenas poéticas, poemas falados Vai ser lindo. pelo Luciano Lupi, maravilhoso. E muita coisa do Dorival e do Tom Jobim. E no último dia, no dia 31, a gente está trazendo ou fazendo uma homenagem, é uma comunhão musical de Caymmi e Tom Jobim. Por que isso? Porque eles teve uma influência, o Tom teve uma influência sobre do Caymmi enorme. Além da influência, uma grande amizade. Porque música é também afeto. É claro. E eles trazem isso, e a gente quer reviver essa comunhão musical cheia de afeto. Sueli, E tem nós- alguma coisa aí gravada? Tem? Vamos liberar o VT? Ah, que olha, gente, olha ótimo. que legal, olha que bacana, que tem um trechinho, né? Sobre Quem o é que que tá vem a tocando? ser. É a Maria Tereza Maria Madeira. Tereza Madeira. É uma coisinha muito miudinha, Vamos lá, mas... só para mostrar. Vamos lá. Vamos soltar aí. Pois Muito é, lindo. essa música é um chorinho chamado Odeon, né? Que ele fez, que o Ernesto Nazaré fez, tocando no Cine Odeon, no Rio de Janeiro, lá na Cinelândia, que está lá até hoje. Olha que coisa fantástica. Naquela ocasião, ele ia O cinema era mudo, né? Então, para a porta tinha- do cinema tocar. E sabia que as pessoas iam mais para ouvi-lo do que para ir para o cinema. Justíssimo. Maravilhoso. E aí ele compôs a música, que é essa que a gente acabou de ouvir um Dentre pedacinho. tantas bonitas que ele fez. né? Nossa, É isso. tem o E vale lembrar que foi Valsas, novela Apanhei de também. cavaquinho. Apanhei Vale de lembrar também que cavaquinho. teve a novela também da Globo, É. que teve essa música Essa também. música também. na novela Exatamente, Traviata. muito bem lembrado. E a Pois Maria é. Tereza vai nos presentear com esse concerto comentado sobre a vida de Ernesto Nazaré. Fico muito feliz, sabe, assim, de poder realizar esse projeto, cultuando os nossos O mestres. terceiro ano do projeto, né? Terceiro ano do Patrocinado projeto. agora pela CEMIG. Patrocinado pela CEMIG e pela Lei de Incentivo, Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Ai, que coisa boa a gente poder ter essa oportunidade. Pois é, então vamos falar nos dias. Isso você mesmo, dia? né, vamos lembrar, de 28 a 31 de maio, no Centro Cultural Unimed BH. E fala pra gente também como que faz para adquirir os ingressos, como é que é isso, por favor. Pela plataforma do Simpla ou pela bilheteria do teatro. O teatro é bom lembrar que é o teatro do Minas Tênis Clube, lá na Rua da Bahia. Né? Que Minas Tênis A gente Clube. fala que é o da Unimed, da e tal, mas tem que Unimed lembrar que é do Do por muitos que Teatro não do sabem, que é o- Minas que é o- Tênis do Clube, Minas que Tênis Clube. atualmente é chamado Centro Cultural Patrocinado Unimed pela BH Unimed, Minas. né? Isso mesmo. Vai ser lindo e eu convido todos para poder aplaudir, porque o músico precisa do público. É claro. E o público precisa da música, e da poesia, da arte. Aquela comunhão entre o palco e a plateia, isso para mim, assim, isso é uma oração. Beleza. Porque é uma troca de energia que é um presente da vida.
né, essa troca, realmente essa comunhão entre o céu e a terra. Se Deus quiser, vai ser mais um sucesso. Vai não é isso? ser. Mas vamos agora à redação da Rede Catedral. Quem está lá, Isso aí. Suelen? Vamos agora direto para a nossa redação. O André Santos, ele está lá e traz novidades sobre os consignados do INSS. Vamos ver. Olá, Olá, André. tudo bem, André? É isso mesmo, ó, a partir de sexta-feira, para poder conseguir um consignado do INSS, quem é beneficiário do INSS conseguir um consignado, vai ter que ser obrigatória a biometria. Tudo isso para poder evitar qualquer tipo de fraude nesses pedidos de empréstimos consignados. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira e é assinada pelo presidente do INSS, o Gilberto Valer Júnior. Os desbloqueios só podem ser feitos por meio da plataforma Meu INSS, que é disponível por meio de aplicativo e site. No despacho, o presidente do INSS justifica a inclusão da biometria pela premente necessidade de avaliação do serviço de desbloqueio de benefícios para empréstimos consignados. Cá entre nós, né? Já era para ser adotada há muito tempo para Inclusive poder o facial, evitar de né? dar Que esse o tipo... facial é melhor O ainda, facial né? hoje existe, né, assim, mas mesmo assim, existem os golpes aí que as pessoas entram, pedem foto e aí acabam usando a foto. Com a biometria isso vai ficar ainda mais difícil e essa liberação sendo feita somente no site no Meu INSS, como acontece com o FGTS. Para você fazer qualquer análise do seu FGTS para poder conseguir aqueles empréstimos que puxam o FGTS, você tem que fazer autorização no FGTS. E agora está se aplicando isso também para os empréstimos consignados. Para tentar barrar a fraude, como essa daqui, ó. Olha o dado que a Polícia Federal soltou hoje. Uma associação, a Conafer, ela descontava até 180% acima do que foi autorizado por beneficiários do INSS em mensalidades, nos descontos. Não estou falando aí de desconto não autorizado, não. Estou falando de desconto autorizado. Os caras tinham autorização, só que na hora de fazer o desconto, faziam descontos até 180% maiores do que havia sido negociado. Aí fica difícil demais, né? Pois é, André. E isso aconteceu a partir de 2017, quando houve a reforma trabalhista, e na reforma trabalhista se tirou, naturalmente, aquele imposto sindical que a gente pagava, né? Exatamente. Aquele imposto sindical que a gente pagava. Então, tirou-se o imposto sindical. Os sindicatos e as associações ficaram sem a forma de ganhar, então foram buscar essa forma de descontar de aposentado. Agora, eu pergunto, né? Tem alguma associação, algum sindicato fazendo alguma coisa pelo aposentado, a não ser tirar o dinheiro dele? Infelizmente, né? E vai me dizer que não sabiam que isso estava acontecendo, né, assim? Cá entre nós. É isso aí. Verdade. Daqui a Muito pouco legal. a gente volta. Até já! Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Suelen Ogando. Vamos falar de energia nuclear? Isso mesmo, assim. Agora nós vamos falar sobre energia nuclear, que tem duas finalidades, gente, que é a radioterapia e o diagnóstico também por imagens. Mas quem vai falar melhor sobre isso e todo esse contexto de vivência é a nossa convidada, a Natália Gonzaga, que ela é doutoranda também, gente, em energia nuclear. Olha que chique. Olá, seja bem-vinda, Natália. Obrigada, Suelen. Obrigada, Assi. Aliás, nós convivemos há muitos anos com essa parte da energia nuclear que a gente não sabia, né? Que eram os raios-x, né, da vida aí para tirar uma chapa, né? Não é não? Exata. Conta pra gente. Bom, gente, primeiramente, muito obrigada. Estou me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês. Eu que agradeço. A alegria é nossa. Obrigada mesmo, assim, de coração, pelo convite. E sim, a área nuclear é uma área muito vasta, né? Essa área sua que você falou, né, Su, de radiodiagnóstico, de tomografia computadorizada, de mamografia, densitometria, é muito vasta. Inclusive, eu fiz mestrado há 11 anos atrás nessa área de radiodiagnóstico, que, assim, eu amei de paixão. Eu trabalhei muito com a dosagem dos pacientes, sabe? Então, assim, às vezes a gente fica muito preocupada, né, com a dosagem no trabalhador, mas a gente esquece do paciente.
Então, eu trabalhei muito com isso, só que hoje estou fazendo doutorado, e estou fazendo doutorado na área de energia nuclear, só que voltada para a área de... Não, você acredita que é muito mais do que a medicina que a radiação tem? Mineral? Vai para o mineral? Eu estou trabalhando na área de minerais, Olha, com topázios. Eu irradio hoje topázios no reator nuclear, dentro da... Não sei se todo mundo conhece, não sei se você aí conhece, mas tem o CDTN dentro da UFMG, que é um Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear. E eu trabalho hoje com a mudança do centro de cor desses topázios. Então, se você pega um topázio que é naturalmente incolor, né? E você irradia, ele pode se tornar um topázio azul, que comercialmente, né? Você agrega muito valor a essas gemas após essa irradiação. E é isso que eu faço. É isso que eu trabalho. Mas agora, qual vai ser a função do topázio mudar de cor? Para vender a pedra? Vai ficar mais caro? Vai ficar mais cara? Como é que é? A gema, que é como muitos gemólogos falam, né? Essa gema, eu agrego, sim, valor comercial a essas gemas. Esses topázios, eles se tornam azuis, os topázios comuns. E eu ainda estou fazendo um trabalho aí com o topázio imperial, mas não posso falar muita coisa ainda não. Mais para frente mais para frente vocês vão conhecer, né, sobre esse trabalho. Mas basicamente sim, para agregar valor. Dentro do reator, Suelen, eu assim, posso falar aqui para vocês, mas eu crio materiais radioativos. Então, quando eu coloco esse topázio lá dentro do reator, ele fica radioativo. Então, esse é o meu trabalho de doutorado. Eu preciso trabalhar essa radiação residual que tem dentro dessa gema, para que, quando uma pessoa for lá colocar, né, a gema, ela não seja exposta à radiação. Tem algumas coisas que já são naturais, né? Exatamente. Você, às vezes, vai numa praia e a areia é radioativa. Não? Que é a areia de monazítica lá de Guarapari. Tá vendo? Guarapari. Ou seja, tem muito tório. Né? Tem uma praia em Guarapari que eu fui que eu achei que a areia é totalmente, ali chama Praia das Neves, em Presidente Kennedy. Sim. Areia grossa, esquisita. Eu falei assim, essa areia é radioativa, não é possível. Muito bem. E é capaz de ser mesmo, viu? Porque hoje a radioatividade, assim, ela é encontrada em tantos lugares, na água que você bebe. Eu não sei se você aí já prestou atenção, mas, por exemplo, quando você pega uma garrafinha de água mesmo, mineral, tá lá escrito, né? Radioativa pela fonte, já sabe. Eu vi outro dia. Eu acredito, inclusive, que o pessoal, esses nutricionistas, eles falam assim, não come muita castanha, não, justamente porque tem muito potássio 40, as castanhas do Pará, né? O interessante, você viu falar, há pouco tempo aqui andamos com o tal de jarra azul, e tem um cara aqui em Contagem que desenvolveu o PIV, que é uma plaquinha, né? Uma plaquinha que desenvolve que você coloca dentro da caixa d'água e muda as moléculas da água. Isso é incrível. Quer dizer, tem alguma coisa de radioativo nisso aí, não é não? Pode ser que sim, pode ser que sim. Não posso afirmar, né? Porque não... Mas normalmente essas mudanças de moléculas... as moléculas da água, se reorganiza as moléculas da água. Exatamente. E imagina só, lá no doutorado, né? Eu estou muito mergulhado dentro do meu projeto. Um nêutron, quando ele chega e ele dá uma pancada na rede cristalina do topázio, porque basicamente é isso que acontece, né? Ele muda essa propriedade ótica do topázio. Então, você imagina o que a radiação pode fazer. Você está falando dessa plaquinha, né? Da placa? Que modifica a água. Modifica as moléculas da água. Imagina uma caixa d'água. Imagina o que a melhora radiação água faz. Melhora a água para você consumir, para tomar banho, para beber. Né? Olha para você ver. Que incrível, coisa né? impressionante, né? Assim, a Natália também, ela é autora também, ela tá com um livro que mostra pra gente, chama Dona de Si, e ela tem um capítulo chamado Uma Mulher da Área Nuclear. Que chique, conta pra gente. Gente, olha, isso aqui tá sendo uma realização muito, muito gostosa, tá muito gostoso viver isso, porque a gente teve a oportunidade de estar na Câmara e, desculpa, na Câmara Municipal. A gente também teve a oportunidade de estar em São Paulo. Lá na feira de San Jordi, lá é a maior feira de livros do mundo que tem em Barcelona. O livro foi para lá, foi para Portugal. Que bacana. Teve agora, né? Estava agora na Bienal do livro agora mineira, né? Graças a Deus, porque eu sou mineira, ainda bem que estava aqui. Muito bem. E estamos indo ainda para a Bienal do Rio de Janeiro. Então, assim, está sendo um tempo muito gostoso e eu falo um pouquinho sobre a minha trajetória, como a energia nuclear me escolheu, porque eu acredito que ela me escolheu, não fui eu que escolhi ela. É possível.
E aí eu falo muito sobre a jornada, sabe? Eu não falo muito como do final, eu falo como que a gente chega, como que a gente pode chegar bem no final. Pois é, eu acho que tudo isso que está acontecendo com você, com respeito à energia nuclear, com respeito a tudo isso, eu só vejo uma coisa, né? Que você vai usar isso não só para, né, no caso das pedras preciosas, Sim. que vai dar um valor agregado maior, mas também para o bem da saúde das pessoas, não é Se isso? Deus quiser. É isso Com certeza. mesmo. Eu acredito sim. Aliás, que- de vez em quando você chega num hospital, tá assim, medicina nuclear. Quer dizer, Gente, eu sou apaixonada por medicina nuclear. pois é, Isso é então, quer muito dizer, bom. já é uma coisa fantástica, maravilhosa. Né? Sim. Natália, nós já estamos terminando. Olha, tá tão gostoso. Eu gostaria que Obrigada, você deixasse Suelen. pra gente aqui o seu arroba, quem quiser, Claro. né, procurar mais informações, como é que faz? Pode me procurar no Instagram, @Natália Gonzaga Mendes. Meu LinkedIn também, né? Acho que tá Natália Mendes ou Natália Natália Gonzaga. Gonzaga Mendes. Eu até já arranjei um nome para ela, Nath Por Gon. favor, Natigon. Já foi Vamos batizada mudar, agora pelo AC. Obrigada, Muito Fê. bem. Um Legal. abraço para Obrigada, você. Suelen. Muito obrigada, viu? Vamos à nossa redação Direto da Rede da redação. Catedral. O André Santos está lá falando conosco. André. Assis Suelen, você que nos assiste no Ei Gente, olha só, o Ministério da Educação proibiu que cursos de direito sejam oferecidos a estudantes na categoria do ensino à distância, no EAD. E não foi só os cursos de direito, não. Além deles, outros 4 cursos também vão ter que ser oferecidos de maneira exclusivamente presencial. São eles medicina, direito, odontologia, enfermagem e psicologia. Então, direito, medicina, odontologia, enfermagem e psicologia terão que ser completamente presenciais. Não pode ter disciplina Você já alguma pensou um cara oferecida aprender- no EAD. Não, é isso que eu ia falar. Você já aprendeu, um cara aprendeu a operar à distância? Não tem como jeito, não, né, assim? Hoje a gente sabe que até mesmo os cursos de medicina já não utilizam as peças, né, os corpos, os cadáveres que eram utilizados. Muitos dos cursos, a maioria deles hoje, usam robôs, né, verdade. bonecos e tudo. Mas isso não é uma questão ética, de evolução. Mas aí o cara estudar odontologia, medicina, enfermagem, no EAD, aí tá de brincadeira, não tem como Aí não. eu vou me lembrar aqui do Juscelino Kubitschek de Oliveira, que foi o nosso grande presidente da República, né, que era médico, né, e que um dia abandonou a medicina para ser deputado federal. E aí veio o golpe de 37 e ele teve que voltar à medicina. O que ele fez foi para a Medicina Legal de Belo Horizonte, o Instituto Médico Legal de Belo Horizonte, ficar lá várias noites, né, costurando cadáver para novamente voltar a ter a destreza de saber costurar novamente, porque ele tinha pedido essa destreza. Imagina Não é brincadeira não, né, também. gente? É? Extração de dente, como ficaria? Não tem como não, gente. A minha irmã dentista, por exemplo, foram 4 anos e meio só de clínica, gente. É do 3º período até o 9º, para poder aprender. E mesmo assim, ainda tem que estudar muito aí daí para frente. Isso aí, né? Verdade. irmão. Muito obrigada, André. Pois é, daqui a pouco a gente volta. Até já. Pois é, vamos voltar aqui pela Rede Catedral e pela TV Horizonte, é isso aí, com o nosso programa. E Sueli, agora vamos falar de mais uma promoção na cidade mineira mais badalada de Minas, que é Tiradentes. É isso mesmo, olha pessoal, do dia 21 a 25 de maio, a cidade de Tiradentes recebe a 12ª edição da Mostra de Artes Cênicas e o espetáculo Tubarão Martelo, que é um musical. Ele faz parte da programação e quem vai falar melhor sobre isso, nós estamos recebendo aqui o criador, gente, olha Eu que conheço chique, o o sapo Cláudio. martelo, mas tubarão martelo não sabia. Cláudio Fraga, fala pra E aí, gente. Cláudio? Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Exatamente, tem o tubarão-martelo, né? Um animal tão importante na natureza quanto tantos outros, Mas né? quem criou o sapo martelo fui eu. Ah, o né? sapo é seu. Porque você já viu o sapo que faz tlá, 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 tlá.
Aí um Dá um netinho estalo, né? perguntou, Sei. vô, o que é isso? Você, o sapo martelo. Ficou sapo martelo. Muito O bem. Tubarão Martelo já foi assim, criado já com uma intenção bem específica, de trazer inclusão social para a infância. Porque quando eu criei a história Os Habitantes do Fundo do Mar, que é essa peça de teatro, esse musical que a gente vai estar na mostra Tiradentes em Cena, né? Mostra de artes cênicas, eu pensei assim, poxa, tubarões tem vários tubarões. Agora, um dos mais diferentes e mais curiosos é o tubarão martelo, porque ele tem uma beleza, um design diferente, ele nada diferente, né? A forma dele nadar é de zigue-zague. E quando a história foi criada para a festa de final de ano da escolinha do meu filho mais velho, sabe? Então eu falei, poxa, por que não, então, trazer isso também para a infância, né? Que ser diferente é normal, ser diferente é belo, é maravilhoso. E foi assim que nasceu toda essa Cláudio, história. e uma coisa muito interessante é como as crianças, elas se incluem, né, com a bicharada, né? Sim. Você pode notar que toda criança gosta de ter alguma coisa que lembra um bichinho qualquer. Um sapinho, Hoje, né, muito comum os como é que chama esses pré-históricos, né? Esses dinossauros, não é verdade? Todos eles gostam de ter alguma coisinha. Nesse sentido, né? Todas as crianças. Mas a resposta é muito simples, sabe por quê? Porque as crianças sabem amar a natureza. É verdade. É simples assim. É verdade. Então, quando a gente propõe um projeto Tubarão Martelo, ele é focado no meio ambiente. Então, essas questões ambientais. E no nosso musical, né, que a gente trabalha, são 20 músicas, sabe, sobre animais marinhos, né? A gente acaba ensinando, além do entretenimento, ensinando um pouquinho das características desses animais. As crianças ficam maravilhadas, porque elas, além de se divertir, elas estão aprendendo. É uma aula de biologia antecipada, gente. Olha que maravilha. Exatamente, de forma lúdica, divertida e educativa. Exatamente. É verdade, é isso aí, né? E se aprende assim, né, irmão? Exatamente. E, oxalá que se toda criança tivesse a oportunidade de ver esse espetáculo seu em todos os lugares, não é verdade? Né? E podem assistir, verdade. né? Porque o nosso espetáculo, né? Nós vamos estar em Tiradentes esse próximo sábado, dia 24 de maio, né? Nessa mostra tão importante, né? 12ª, né? edição. Mostra de artes cênicas. O espetáculo começa às 18 horas, nessa cidade tão linda, né? Tão, né? Histórica, que é tão representativa a Minas Gerais, mas o espetáculo do Tubarão Martelo, a gente tem ele disponível no nosso canal no YouTube, o Tubarão Martelo. Então, pode assistir por lá, mas sempre o ao vivo é aquela emoção, não, ao né? vivo é ao O show ao vivo. vivo é sempre mais É gostoso. verdade, isso é muito bom. bem. Né? E sem falar também que esse vídeo já teve mais de 40 mil visualizações, é por aí? Não, 40 milhões. Milhões, gente. Não é mil, não. É 40 milhões de milhões. visualizações para vocês verem a qualidade. Então, fica o convite para vocês Pois é, assistirem. eu fico muito feliz Muito disso, bom. o Kleber, o Cláudio, porque Minas Gerais sempre foi um celeiro de espetáculos infantis maravilhosos, né? E, normalmente, nós temos tantas redes e tantas televisões, né, e etc. Só que tem, agora, graças a Deus, com o YouTube, essas coisas estão hoje, né, estão à mercê das pessoas apenas ligarem, às vezes assistir pelo telefone, Isso, não é verdade? mais acessíveis, né? Mais acessíveis, né? Porque antes não, você tinha que estar num espetáculo, tinha que estar numa rede de televisão e etc. Tal. E, infelizmente, a produção está sempre no Rio, São Paulo, né? Nunca está aqui. Exatamente, assim, para a gente é muito gratificante. E é importante contar também para vocês, e para todo mundo, que o Tubarão Martelo, a circulação desse espetáculo na Mostra Tiradentes, nós somos patrocinados pela CEMIG, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Ou seja, né, uma empresa que acredita também nos projetos criados, né, que acontecem aqui em Minas Gerais, que fazem diferença também na vida das pessoas. É verdade. Eu estava aqui agora com a Carminha Guerra também, que está com o espetáculo É a Arte da Palavra, patrocinado pela CEMIG. Olha aí, nesse projeto cultural patrocinado pelo governo do estado, né? Olha que coisa boa, né? E vale lembrar também, né, Cláudio, que tem o trabalho junto com a Ana Luísa Alves, né? Exatamente, Muito legal super isso. roteirista que conseguiu, junto comigo, assim, junto com o nosso diretor, Carlos Magalhães, o Magá, que é um espetacular Famoso diretor. também, né? Espetacular diretor, a gente conseguiu realmente assim criar a lapidação dessa história que eu fiz para aquela escolinha se tornar hoje um show também nacional, né? Com essa pegada, com esse conteúdo que serve, parece que é de criança, mas é para a família. Sim. Nosso espetáculo é focado na família. É muito comum porque na história o navegador está procurando tesouros escondidos no fundo do oceano. E ele vai descobrir que os tesouros que ele achava que eram tesouros materiais, tem muitos tesouros muito maiores que esse, que é a representação da vida, pela beleza dos animais marinhos. Ou seja, uma mensagem de amor pelo planeta que a gente acaba passando com a nossa história. 21 a 25 de maio agora, lá em Tiradentes. Tiradentes, imperdível, todo mundo convidado. De graça?
de graça. São mais de 15 palcos, assim. São mais de 30 atrações de grupos teatrais de outras partes do Brasil. Então, é um momento incrível de teatro, da arte brasileira em Tiradentes. Lembrando, Tubarão Martelo, que dia, que horas? Tubarão Martelo, dia 24 de maio, sábado, às 18 horas, no Largo da Rodoviária, que é o palco principal. Então fica aí o convite. Beleza. Muito obrigada, viu, pela sua Prazer estar participação aqui com e sucesso vocês. sempre. Vamos lá à pra Rede redação. Catedral, vamos à redação. André Santos. Olha só, assim, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público e tornou réus por latrocínio, que é o roubo seguido de morte, e os dois acusados de roubar e matar o ciclista Vitor Medrado, lá em São Paulo. Vitor Medrado, que era aqui de Minas Gerais, aquele crime bárbaro, cruel. O rapaz foi morto, tomou um tiro sem saber o que estava acontecendo, e a justiça determinou que esses dois homens, o Jefferson Jesus, que pilotava a moto, e o Eric Veríssimo, que era o garupa e atirou na vítima, vão responder por latrocínio qualificado, por motivo fútil, e realmente devem pegar uma pena terrível. Só para ter uma ideia, o juiz Marcos Alexandre Manhões Bastos, da 30ª Vara Criminal do Fórum Criminal de Barra Funda, na Zona Oeste de São Paulo, que foi quem aceitou a denúncia, ele, na justificativa, ele diz o seguinte: mataram a vítima como quem espreme uma formiga com o seu dedo polegar. Eu ia falar isso aqui agora. Foi exatamente disso, né? Exatamente, de uma forma completamente cruel, bárbara e sem nenhum tipo de possibilidade de defesa da vítima. E agora eles vão responder e provavelmente esse caso vai para júri popular, viu, Assi? Aliás, a maioria dos crimes, né, que se fazem para se roubar de uma pessoa que às vezes estava ali, igual o Medrado, estava lá com a bicicleta, parou um pouquinho para atender um telefone e aí é morto dessa maneira, como se mata uma formiga. Infelizmente, né? Infelizmente. Então, que o cara merece cadeia neles mesmo. Pro resto da vida. Pro resto da vida. É isso aí. Muito obrigada, viu, André? Obrigado a vocês. Até mais. Até mais. Acabou, gente. Olha só. Então, muito obrigada a vocês aí pela sua presença, sua participação. Mande sempre seu recado aqui pra gente, né? Queremos vocês aqui sempre participando com a gente. Mais uma vez, muito obrigada. E fica aí o convite, hein, gente, Tubarão Martelo. É isso aí. A gente volta amanhã. Agora vamos ter o nosso arcebispo metropolitano, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, com Mãe Maria. E às 19 horas tem o Placar Horizonte. Até lá!